Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que a paz do Senhor reine em nossas vidas hoje e sempre, e que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia. Vamos estar meditando hoje a primeira carta de João, capítulo 5, do 14 ao 21. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos de todos os ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui São João vem dizer que quando pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Deus nos concede. Que quando pedimos coisas que é do agrado do Senhor, Ele está sempre ouvindo nossas orações e nos atende. Assim nós vivemos em comunhão com o Senhor e pedimos com fé e perseverança, que alcançaremos as nossas graças. Ele também diz que devemos rezar constantemente para não cair em pecado, para que sejamos libertos do pecado, pois muitos nasceram em Deus, e quem nasce em Deus é protegido pelo Senhor, e que quando pecamos devemos rezar e pedir a Deus perdão de nossos pecados, para que Deus nos dê a vida, pois o pecado nos conduz à morte. Devemos estar sempre clamando em oração ao Senhor perdão de nossos pecados. Ele nos fortaleça para que nós não continuemos a pecar. Devemos estar sempre perseverando, porque alguns pecados nos conduzem à morte, como os pecados mortais. Os pecados que nós cometemos sabendo que Deus não quer que nós façamos alguma coisa e mesmo assim nós fazemos. Ou seja, os pecados contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Devemos estar sempre vigilantes nesses pecados, porque esses pecados nos afastam diretamente da graça do Senhor. E quando estamos longe da graça de Deus, ficamos muito vulneráveis ao maligno e a tendência em cair em todos os pecados é maior ainda. Tudo o que fazemos de errado é pecado, mas existem alguns pecados que não nos afastam de Deus e outros nos afastam diretamente do amor de Deus. Todos nós, quando somos batizados, nos tornamos filhos de Deus. Mas devemos estar em constante oração e buscando para nos fortalecer contra as tentações das trevas e o poder do maligno. Todos os dias Satanás nos tenta de diversas formas, ele e suas forças. Está sempre nos conduzindo ao pecado, porque isso nos afasta de Deus e nos conduz à perdição e à morte. E devemos estar sempre buscando o meio de nos fortalecer contra isso. Nós não temos força nem poder para vencer o maligno, então Cristo veio para se sacrificar por nós. E todo aquele que entrega a sua vida a nosso Senhor Jesus Cristo e pede justificação de seus pecados através de seu sacrifício, crendo e observando seus mandamentos e obedecendo, tem uma chance de ressurreição na vida eterna. Tem uma chance de salvação eterna. Porque todo dom e graça vem pela justificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos justificar ao Pai. Cristo veio nos revelar o Deus verdadeiro, o nosso Pai Criador, e nos dar a vida plena em seu sacrifício, nos revelando todo tipo de verdade pelo seu Evangelho e conduta que devemos seguir. E também devemos nos guardar dos ídolos.
Antigamente os ídolos eram as imagens que os homens fabricavam para si mesmos. Hoje poucos cultuam ídolos pagãos, mas existem muitos ídolos de carne, como pessoas famosas, o dinheiro, a vaidade, a ganância, o orgulho, o preconceito e todo tipo de ídolo que cultivamos. Às vezes nós cultivamos nós mesmos como ídolos e nos fazemos Deus de nós mesmos, e tudo isso é uma espécie de ídolo, e tudo isso nos afasta de Deus. Então devemos ter cuidado para não pôr nada no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do nosso Deus Criador. Cristo é o nosso último elo de ligação entre Deus e os homens, e só Deus pode nos salvar. Outra coisa que nós confiamos e acreditamos que pode nos conduzir à salvação está fora do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e fora da verdade verdadeira. Se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, curta e compartilhe para que chegue a mais pessoas. Que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo este dia, e que Jesus Cristo seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Amém.